Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. E hoje, parte 2 e final, simplesmente como Jesus. Uma palavra muito especial para o seu coração, que vai mexer muito com você. Que bom que você está aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Que bom que você está aqui. Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13 diz o seguinte: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns. Repita comigo: homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que pessoas comuns, mas nas mãos de um Deus extraordinário, vivem experiências sobrenaturais. Na primeira parte dessa pequena série de mensagens, mais do seu conteúdo gigantesca, a gente viu quanto que nós devemos, dia após dia, sendo simplesmente como Jesus, no modo de pensar, no modo de agir, no estilo de vida, gerando transformação nos mínimos detalhes, tanto de nossas próprias vidas, mas principalmente na vida do nosso próximo, da sua família, dos seus amigos, pessoa que trabalha junto com você, a galera lá da sua faculdade, da escola e assim sucessivamente. Nessa segunda parte, nós vamos observar juntos alguns personagens que, sendo simplesmente como Jesus, eles marcaram a história. Tanto é que nós vamos tratar sobre a história deles hoje, e vai ser muito especial. E eu já quero te incentivar em depois na sua casa, como devocional, em você assistir essa mensagem de novo, que pode falar muito com você. Quando nós falamos sobre viver o sobrenatural e ter experiências extraordinárias com Deus, nós não vamos ver pessoas cheias de conhecimento, bem letradas, com muitas experiências da vida, mas muito pelo contrário. A gente vê Jesus chamando adolescentes, chamando jovens, chamando pescadores, porque olha só, uma boa profissão de um pescador tem muito o respeito e honra, é algo óbvio. Mas se você olha para aquela época, obviamente que é diferente de hoje. Hoje um pescador ele consegue trabalhar com a tecnologia e assim por diante, ter os seus diplomas, seus cursos e assim sucessivamente. Mas quando você pega na época, e principalmente quando Jesus chama pescadores para expandir o reino de Deus junto com ele, você não tem outra perspectiva de um pescador da época, a não ser o pescador, ele fica muito tempo no mar e pouco tempo tendo contato com pessoas. Ou seja, o pescador da época não ia ter tato com pessoas, não ia conseguir conversar, ter tempo, olho no olho, saber o que a pessoa está sentindo, ter aquele feeling, e você saber, aquela pessoa está falando daquele jeito, parece que está um pouco desanimada, ou está falando de tal jeito e ela está um pouco animada, o que está acontecendo com a vida dela? O pescador não ia ter isso. Jesus chama essas pessoas. Eu estou dizendo isso até mesmo para você se colocar nesse lugar de um chamado de Jesus, para você viver como Ele, de você entender que você não precisa de um curso teológico, você não precisa ser um líder de alguma coisa dentro da igreja, você não precisa ter anos de uma vida cristã, do seu batizado, e aí você fez cursos e assim por diante. Algo óbvio. É importante você fazer um curso lindo. Os cursos de família que até mesmo a tua igreja te oferece, maravilhoso. Você às vezes fazer um curso legal, você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, além de tudo isso, saindo um pouco da questão da igreja, mas os seus cursos da faculdade, os seus certificados, isso é algo maravilhoso, você tem que buscar sim, você sabe disso. Mas você sabe também que Deus não vai usar os seus diplomas, Deus não vai usar o meu curso de teologia, mas Ele quer usar o meu e o teu coração, a nossa vida. E aí a gente começa a falar sobre Estevão.
ao primeiro homem comum que faz algo extraordinário. Particularmente, Estevão, para mim, eu sou suspeito para falar deste cara. Para mim, depois de Jesus, ele está num grupo seleto na minha vida pessoal, ali com Moisés, com João e alguns outros, como grandes homens e mulheres, obviamente, como Esther, Maria, que me inspiram muito. E Estevão, para mim, também mexe muito comigo, porque o meu filho chama Estevão, vocês sabem disso. Estevão hoje tem 4 anos. E justamente o Estevão se chama Estevão pela história de Estevão, da Bíblia. E Deus me levou a chamá-lo assim, e a gente colocou o nome dele assim. E essa história está no capítulo 6 e 7, depois você pode ler na tua casa. Esses 2 capítulos, eles têm a centralidade da história da vida de Estevão. E por que que Estevão, ele era simples? E o que ele fez de tão extraordinário e tão sobrenatural, que a gente começa a falar sobre ele. Estevão, ele era um homem comum, membro da igreja, não era um discípulo dos 12 de Jesus. Estevão não era apóstolo, não era um bispo, ele não tinha um cargo na comunidade. Entretanto, Estevão tinha algo diferente, que você tem. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão tinha algo que fazia a vida dele literalmente ser sal e luz. Quando você olha em Atos capítulo 6, versículo 8, vai dizer sobre ele: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais, olha onde? Entre o povo. A Bíblia diz que Estevão operava milagres e sinais entre o povo e que ninguém podia resistir ao Espírito Santo pelo qual ele falava. E aí você começa a entender que a história de Estevão parece que ela não tem um final muito bom para nós, porque Estevão morre. Estevão é assassinado a pedradas, e inclusive pela causa de Cristo, primeiro mártir da Bíblia. Estevão não deveria ser um bom exemplo. Deu a própria vida pela causa de um homem, e esse certo homem chamava Jesus Cristo de Nazaré. O que teria bom em Estevão para que pudéssemos olhar para ele e dizer: este cara vivia simplesmente como Jesus? E é algo óbvio quando nós vemos que ele tinha uma coisa, e ela bastasse, que não é uma coisa, mas era uma pessoa: o Espírito Santo. Você começa a observar que você não precisa de cargos, você não precisa liderar uma célula, não que isso não seja legal, você não precisa fazer algo dentro da igreja, não que isso não seja importante, mas você não precisa esperar estar fazendo algo para que você possa ser cheio do Espírito Santo e fazer a diferença entre o povo, como Estevão estava fazendo. Estevão vivia o estilo de vida que eu e você devemos viver todos os dias, cheio de graça e de poder, justamente porque Estevão tinha um estilo de vida simples, de graça e de poder. Ele realizava, através do poder do Espírito Santo, entre o povo, milagres e sinais poderosos. Isso era uma marca na vida de Estevão, que a história vai discorrendo nos capítulos 6 e 7 de Atos, e você vai ver que enquanto ele é apedrejado, ele vê o céu aberto, e vê Jesus à direita do Pai. Você consegue entender, no pior dia da vida dele, porque com certeza absoluta, não sei se você já levou uma pedrada. Se você já levou uma pedrada, eu acho que depois de ter levado, você não sorriu. E só foi uma pedra grande, porque você estava no meio de uma treta, capaz de você ter ido para o hospital. Não foi fácil. Estevão está tendo uma experiência sobrenatural. E que experiência!
Eu tenho para mim que Estevão ali, eu nem sei se ele estava sentindo mais as pedradas que estavam chegando nele. Ele estava tendo uma experiência como nunca antes, uma experiência do céu aberto, uma experiência de ver a casa que o esperava para sempre. Estevão não estava mais preocupado com as pedras. Estevão não estava mais preocupado com o que as pessoas estavam falando sobre ele. Você falou heresia. O que você pensa que é para falar de Deus? O que você pensa em falar sobre Moisés e a lei? Porque ele prega muito bem. Uma das maiores pregações do Novo Testamento está sobre a vida de Estevão. Depois você vai ler lá na sua casa. Imagina esse momento. Estevão não tinha cargos. Estevão não foi ungido alguma coisa. Mas ele teve uma experiência. Que lição que você tira disso? Estevão, seu estilo de vida, como resultado dessa história, a única coisa que ele fazia eram coisas simples. Sinais, maravilhas. Como que alguém consegue viver isso hoje no século 21? Como que você consegue hoje ver o céu aberto em uma experiência com Deus? Porque é importante você fazer um paralelo com a sua vida, com a de Estevão. Qual é o estilo de vida que esse cara tinha? Com certeza absoluta era um jovem. O que tinha na cabeça dele? Como chegavam os prazeres do mundo? Qual que era a atitude de Estevão? Qual era a postura dele? O que ele falava sobre? Às vezes você pode aí me responder: poxa, Tiger, eu já li essa história, porque você está falando, a gente não tem muito o que dizer sobre essas perguntas. Eu concordo com você. Mas e o resultado que ele tem? Estevão está na glória. Você vai encontrá-lo na eternidade. Eu acho que seria bom você perguntar algumas coisas para ele. Estevão não é qualquer um dentro da Bíblia. Eu posso te dizer que nenhum personagem é. Mas ele morreu por uma causa. Ele morreu por uma causa que às vezes ele não sabia se era certa. Mas justamente por ele estar cheio de poder e da graça, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele servia. E é algo certo sobre a vida dele. Ele gerava isso com sinais e poder e maravilhas, curas. As coisas estavam acontecendo no sobrenatural através da vida dele. Estevão sabia quem ele era. E justamente por causa disso, ele vivia simples. E você quer inventar moda com a sua vida. Quer inventar um monte de coisa para você viver e você não consegue segurar nada. Aí você parece aqueles caras de circo tentando equilibrar vários pratos. Você consegue observar o cara que tenta equilibrar vários pratos, vai chegar uma hora que um cai. Pare de querer equilibrar várias coisas na sua vida. Você não vai conseguir. Não adianta falar: eu sou forte, eu sou focado, eu sou organizado, eu tenho vários sonhos. Eu sei que você tem várias coisas disso aí. E que você faça mesmo. Vários sonhos, se planeja, organizado, não sei o quê. Mas não dá. A única coisa que Estevão fazia era uma vida simples. Vamos fazer o simples. Quem gosta de futebol aí, os caras sabem: arroz e feijão. Calma. E justamente por causa disso, vivi o sobrenatural. E aí, você vê o seguinte: que não é necessário ter um cargo, não é necessário ter um título para você ser usado por Deus. O único requerimento é buscar e viver uma vida semelhante a Cristo e cheia do Espírito Santo. Essa é a diferença. Mas tem outro. Ananias, ele entra na história de Saulo, para que depois, quando tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e aí Saulo tem um encontro com Jesus, muda de vida, e aí Deus agora começa com uma nova história para a vida dele, e aí vem o apóstolo Paulo.
mas ele fica cego. E nesse momento de cegueira, inclusive, ele tem um momento antes disso, de justamente sobre a morte de Estevão sendo apedrejado. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, estava nessa história de Estevão. E estava vendo isso acontecer e aplaudindo. Por quê? Era um perseguidor da igreja. Não era qualquer cara. Para você ter uma ideia, Paulo era conhecido como um homem irrepreensível segundo a lei. Ou seja, tudo aquilo que a lei falava, de ponta a ponta, Paulo era obediente. E não tinha um ar para falar sobre ele, porque tudo ele fazia. Então ele perseguia os cristãos. Quem é esse Jesus? Não é esse o Messias que nós estamos esperando? Ia lá, perseguia todo mundo e matava. Estava aqui na história de Estevão. E depois desta história, ele sai na viagem e tem um encontro. Deus muda a história dele. Um cara sujo. Um cara que na verdade não teria um futuro. Um matador. Profissional. Perseguidor. Raivoso. Não tinha tempo ruim para ele contra cristãos, contra discípulos de Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus. E aí, 3 dias após ficar cego temporariamente, devido à glória de Jesus, Paulo é guiado até Damasco, onde fica 3 dias e 3 noites, sem comer ou beber coisa alguma. E é nesse momento que Ananias, que é o que eu quero pegar com você, esse cara entra em cena. Ananias era um homem comum, mas um discípulo de Jesus. O Senhor chama Ananias e o direciona a orar por Paulo, para que agora os olhos de Paulo sejam abertos. Agora imagina Ananias tendo essa palavra de Deus, mas sabendo quem Paulo era. Não, Deus, acho que é a minha cabeça, né? Não é possível, se eu for aquele cara, o cara vai me matar. O cara odeia os cristãos. Deus, como que eu vou orar para um cara que me odeia? Como que eu vou orar para um cara aonde, mesmo que ele não venha me conhecer, mas eu já estou jurado de morte por ele? Mas Ananias é obediente à palavra. Para aqueles que querem viver simplesmente como Jesus, precisa ser obediente. Ananias vai, ora por Paulo, volta a enxergar. É interessante pensar que todos gostariam de ser como o apóstolo Paulo, de manifestar o poder de Deus, de pregar como ele pregava, até o lenço de Paulo curava. Imagina o ministério, ter as experiências sobrenaturais que ele teve, mas pouco gostariam de ser como Ananias, o primeiro homem a orar pelo apóstolo Paulo e abrir-lhe os olhos. Afinal de contas, Ananias era apenas um discípulo comum. Todavia, nos dias de hoje, nós precisamos muito mais de Ananias. Nós precisamos de pessoas abridores de olhos. Tem gente que precisa abrir o olho. E tem gente que precisa orar por essa gente que precisa abrir os olhos. E essa gente que vai orar por essa gente que precisa abrir os olhos está diante de mim. Você tem a palavra. Você tem o Espírito. Mas tem gente perto de você que precisa abrir os olhos. Gente boa. Muito melhor do que você e do que eu e você juntos. Você sabe disso. Tem muita gente boa lá fora que precisa abrir os olhos através do poder da tua oração, através do poder do Espírito Santo, que podem ser e vão ser, em nome de Jesus, os próximos apóstolos Paulo da nossa geração, avivalistas. Imagina você orar por alguém que irá trazer um avivamento para o Brasil. Você orar e alguém abrir os olhos através do poder do Espírito Santo e será o próximo líder desta nação, cheio do Espírito Santo. Você pode fazer isso, mas Ananias era simples. Ananias não era qualquer um, mas Ananias era simples.
E você pode ver de novo mais uma prova para você. Que Deus usa pessoas comuns, sim. Como eu e você. Para de achar que você não pode mais. Para de achar que a sua oração é a sua oraçãozinha pequena, que parece que Deus não vai te ouvir e que você não vai orar para a pessoa que está enferma lá dentro da sua casa, porque você sempre tem que chamar um pastor para orar. Mas a sua oração, qual a oração? A minha oração e a sua é a mesma coisa. A minha oração não tem nada demais comparado com a tua. Não, mas é pastor, né? Eu acho que ora mais, não tem nada a ver. O Espírito Santo está aqui dentro, está aí dentro. Da mesma forma que eu vou, você também vai. O ID é para mim e para você. Da mesma forma que a autoridade para nós pisarmos a cabeça de serpentes e escorpiões, em mim está em você. E aí, você ouve uma história dessa e vai ficar de novo, eu acho que não é para mim. Você dá um passo gigantesco para trás. Aí você não sabe por que você patina ou por que você não sai do lugar com Deus. Vai viver pela fé. E se Ananias não tivesse fé? Não, Deus, esse cara é um endemoniado. Quem que esse cara pensa que é? E o Senhor, Deus, por que o Senhor não tem uma experiência comigo na estrada de Damasco? Eu, Ananias, deixa eu ser o apóstolo Ananias, mas esse cara, sim, Ananias, é esse cara. Não, mas ele é tão errado. Ele fez isso, ele fumou, usou drogas, era um bêbado, era um mentiroso, era uma mentirosa, era uma enganadora. O Senhor vai fazer isso com ela? Sim. Mas é comigo, Deus, que o Senhor quer? Sim. Às vezes a sua estrada de Damasco é hoje. Mas olha só como que é interessante. Paulo não retrocede, não quer saber da vida passada, esquece das coisas ruins que ele fez, que foi muita coisa ruim. Prossegue para o alvo. Ele não fica remoendo. Ele não fica naquela, era muito difícil, né? Nossa, como é difícil viver para Jesus. Olha, às vezes é uma tentação do mundo. Você não vê nada. Você não vê isso. Aí vem uma pergunta, né, que a gente poderia fazer. Por quê, né? Por que um cara desse não tinha isso? E a gente ouve sempre isso. A carne é fraca. Não, é porque não dá. Não, é porque ficar sem sexo no casamento não dá. Precisa ficar com meus amigos, beber, ficar com um ali. Acho que não dá nada, dar uns beijinhos, depois sair fora. Não fiz nada, não passei a mão, não fiz nada. É só alguma coisa. Mas você não vê. Que diferença tem desses caras? Alguém consegue me explicar? Não tem diferença. Mas a gente pinta um quadro gigantesco que o inimigo usa isso para colocar na nossa mente. É difícil viver em santidade, é difícil viver uma vida simples, é difícil você ser como Jesus, é difícil gerar algo na terra verdadeiro, limpo, não feito por mãos humanas. Não precisa de luzes, não precisa de telões, mas de corações. Quando isso começa a acontecer, o céu desce. Estevão viveu algo diferente, Ananias viveu algo diferente, Maria vive, Ana vive, Ruth vive, Pedro viveu. E por que a gente não? Você precisa estar inconformado com essas perguntas. A questão é, o evangelho simples é diferente de um evangelho raso. Evangelho simples é cheio do Espírito Santo, centrado na Bíblia e amando o próximo, expandindo o reino de Deus. Precisa evangelizar, precisa abrir o olho de neguinho que está lá fora. Tem nego precisando. Não, mas tá de boa. A gente não precisa. Você tem a palavra, você tem vida, você retém para você. Alguém precisa ouvir, alguém precisa receber a oração para sair da cegueira. Ananias se levantou. Cadê os Ananias da nossa geração? Simplesmente como Jesus. A última personagem, que bom que é uma mulher, é a serva Rode. É Rode ou Rode? Ninguém vai falar nada? Rode? Estou falando certo? Tá bom. Atos 12, abre aí por gentileza. Versículo 6 até o 19.
Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. É brincadeira, calma aí. Presta atenção. A noite antes, que você sabe que você vai para o tribunal, em frente ao juiz, para ser julgado, o que você vai fazer? Fala, cabelo. O que você faz? Sério, sincero. Mateus, sincero. Um dia antes, você está na prisão, como esse cara aí, ó. O que você faz? Você vai dormir? Alguém vai conseguir dormir? Tá. Ele dorme. É brincadeira. Você vai ver. Preso. Aí não, olha só. Calma. Não, ainda de estar dormindo, vai dormir. Ainda ele está preso com 2 correntes entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. Imagina a cena. Fala comigo. De repente. Gente, Deus gosta do de repente. Fala a pessoa que está do seu lado. Deus gosta do de repente. Uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. Eu não sei se você é como eu, mas eu começo a imaginar isso. Você consegue imaginar isso ou não? Sua cabeça aí? É por isso que eu fico empolgado e até emocionado. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Continuando, até o 19. Então o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Ou seja, você não vai sair da prisão de qualquer jeito, vai sair bonitão. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo. Porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Olha a célula aí, maravilhosa. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta! Imagina isso. Eles, porém, disseram: você está fora de si, para não dizer que ela está louca. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Conte a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. E por último, Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. Aí você vê, o que Rode tem a ver simplesmente com Jesus? Muitos estavam na casa, mas Rode foi quem atendeu. E foi atender a porta. E a gente deve estar muito atentos a tudo aquilo que Jesus está fazendo ao nosso redor. Muitas vezes nos distraímos e não ouvimos que alguém está batendo na porta. Outra coisa que aprendemos com o Rode é a sua insistência. Ela reconheceu a voz de Pedro, ela sabia que era Pedro, todavia os outros presentes na casa tentaram desencorajá-la e até disseram que ela estava fora de si. Outra tradução vai dizer que não era o anjo dele, mas que pensavam que era um fantasma de Pedro. Rode insistiu até que fosse ouvida.
Galera, muitas vezes, diante da primeira resposta negativa que a gente recebe de alguma pessoa sobre o nosso evangelismo, logo a gente desanima ou até mesmo a gente desiste. Se somos aqueles que ouviram o chamado do Senhor, nós devemos anunciá-lo insistentemente. Rodi não perdeu tempo, ela não desistiu, e simplesmente como Jesus, ela teve uma experiência extraordinária de ver um homem ser liberto pelo poder de Deus, aonde ele seria julgado no dia seguinte. Experiências, Estevão, experiências de Ananias, experiências de Rodi, experiências de tantos outros discípulos e discípulas. As tuas experiências precisam fazer você elevar o teu nível de relacionamento com o Espírito Santo. As pessoas lá fora não precisam mais dos teus argumentos, muito menos das tuas palavras. O que elas necessitam é do poder do Espírito Santo através de você, de sinais e maravilhas, do poder, da graça de Deus jorrando dentro de você para elas, mas através do Espírito Santo. Por isso que você não pode desistir de você. As pessoas podem desistir de você. Você às vezes vai desistir de pessoas que não poderia, mas pode acontecer. Mas você não pode desistir de você. Você não deve desistir de você. Você não deve desistir do chamado que Deus colocou em você. Você não deve desistir das responsabilidades para a expansão do reino de Deus que Deus já colocou em você. Você não pode desistir. Você não pode desistir dos teus sonhos. Você não pode desistir da tua família. Você não pode desistir dos teus amigos. Você não pode desistir. Todo mundo pode desistir, menos você. Você não deve desistir. Você não pode desistir. Você não precisa desistir. Você não precisa desistir. Lá no encontro peguei um menino de 12 anos. 12. Quis tirar a própria vida já. O que uma criança de 12 anos tem de motivos para tirar a própria vida? Posso te responder? Vários. Muitos. Tá, Igor, 12 anos? Sim. 12 anos. Ah, eu já sei, é por causa de não ter atenção do pai, não ter atenção da mãe. Pode até ser. Uma das primeiras coisas vai ser isso aí. Mas tem tantas outras. Mas aí precisa alguém mais velho se levantar, chamar o menino, falar assim: vem aqui, deixa eu tirar as escamas desse seu olhinho aí, marejado, chorando. Falava com vergonha para mim. Chorei junto. Tive compaixão. Que eu pensei, se fosse Estevão, se fosse qualquer outro, mas a sua vida tá boa, tá passando por um perrengue, mas tá aqui. Aí você abaixa a guarda, tá tranquilo, não preciso mais de Jesus, vou só até aqui, esse é o meu limite, não preciso de tanto, não preciso me doar muito para a igreja. Eu acho que tem mais pessoas para fazer. Esse papel de pastor não é meu, é de missionário não é meu, é de líder não é meu. Mentira. Sabe uma das coisas que vai fazer você ser uma pessoa inteira e uma pessoa feliz de verdade? Quando você ajuda a outra. Não sei se você já parou para pensar, ou até mesmo relembrar dos momentos onde você ajudou outra pessoa, sem querer nada em troca, o quanto que o seu dia foi diferente e feliz. Uma palavra, o tempo seu, que é muito precioso, que vale mais do que dinheiro, ou algo que você deu, seja dinheiro, uma blusa, alguma coisa, e que você transformou o dia, a semana, o mês, a vida da pessoa, porque você tomou um posicionamento. Isso muda. E é exatamente aqui o ponto central que faz a sua vida ser relevante. Ei, olha aqui para mim.
Deus não desistiu de você para que você possa viver uma vida simples como a de Jesus. Você vai sim realizar os seus sonhos. Você vai sim realizar os seus objetivos e vai chegar em todos, em nome de Jesus. Que você chegue. Mas ser simples como Jesus é para agora. É para hoje. Eu vou dizer mais. Se você toma esse posicionamento, esse peso que está aí nas tuas costas, esse fardo pesado que está dentro do teu coração, ele vai embora. Atitude e decisão. Nada mais. Atitude e decisão. Ser simples como Jesus é uma decisão. Decida-se. Hoje. Decida tirar e jogar fora, literalmente na lata do lixo, as bebidas que estão na tua casa, o cigarro que está na sua gaveta, a droga que você ia comprar depois aqui, a camisinha esperando para ser usada, as mentiras que estão sendo prontas na tua língua para você contar, para você se sobressair na faculdade, no trabalho. Joga fora. O mundo está dizendo completamente ao contrário. Não vai dar certo. Quer dizer algo para você? Está vindo uma onda de um avivamento grande. Um avivamento gigantesco no Brasil. Você vai fazer parte agora ou não? Ela vai chegar. Muita gente vai se converter. Muita gente vai voltar. Vai voltar. Deus vai dar essa chance. Para muitos. Mas para outros não aconteceu. Mas para muitos vai ter. Aí você fala assim, que da hora, várias chances. Não. Tem muito equilíbrio e me interprete muito bem quando eu falo sobre chances. Que a gente acha que são várias. Você pode pecar hoje, amanhã você vai acordar, vai ficar tudo bem, vai se arrepender, marca o horário com o pastor no gabinete, aí você chora lá na mesa, e aí confessa tudo, e continua a vida, passa 5 meses bem, aí volta pro pecado de novo, aí você volta, aí se arrepende, já que Jesus me ama, já que eu posso ser muito bem recebida na família de Deus, eu posso todas as vezes fazer isso. Vai nessa conversa aí. Não faça isso. Você pode perceber uma coisa. Deus sempre usa quem é sério com Ele. E se eu perguntasse, quem quer ser usado por Deus aqui? Todo mundo iria levantar a mão. Todo mundo. Todo mundo quer ser usado por Deus. Para benefício próprio, família e para outros. Mas ser simplesmente com Jesus é hoje. Tire esse fardo pesado em nome de Jesus. Para de bancar o espiritual. Se você ler a sua Bíblia toda este ano, não te faz mais espiritual, porque você pode continuar no pecado. Se você orar 5 horas todos os dias, não te faz espiritual, se o teu coração não está lá. Por isso que a Bíblia fala sobre coração e atitudes. Você vir à igreja não te faz ser um crente verdadeiro, discípulo de Cristo. Você vir à igreja não te faz salvo. Você vir aqui hoje não te leva para o céu. Você precisa de uma decisão. Qual é a decisão? A primeira, se arrependa. A vida está torta, a vida está suja, a vida está errada. Não vai dar certo o estilo que você está levando. Pode você agora estar colhendo muita coisa, inclusive até dinheiro. Você pode estar super bem na crise da onda, pegando um hype da hora na sua vida, mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Não sou o profeta do caos, mas estou sendo um profeta na sua vida para você se arrepender, diferente. Vai viver uma vida séria. Quer ser um atleta? Vai ser um atleta cheio do Espírito Santo. Quer ser um advogado? Vai ser um advogado cheio do Espírito Santo. Vai ser uma médica? Vai ser uma médica cheia do Espírito Santo. Vai ser um CEO da tua empresa, diretor, vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser primeiro, em tudo, em tudo, em tudo. Porque é a única coisa que você vai levar. É isso o seu galardão das almas que você ganhou para Jesus. Para o céu, é isso. Já foi. Vida passando rápido. Ó. 50% do teu ano já foi. O que você fez?
3 segundos para você responder. 1, 2, 3, 50. 50% já foi. Se você pega uma bateria, se você pega ela 100%, você fica super animado. Mas você começa a ver a bateria do seu celular 50%, você já fica preocupado. Vai descarregar mais rápido. O celular já está cansado. 50% você já coeu os outros 50%. Você vai fazer o que agora? É agora que você vai fazer alguma coisa? Tá certo, faça. Ainda dá tempo. Mas só agora. É isso que eu estou dizendo para você. Por que não fez no 100? Porque foi a dificuldade de chegar no 100 e agora você chegou no 50. Mas quando você estava no 100, às vezes você não tinha nem planejamento para chegar no 50, mas você já chegou no 50. E não vai fazer nada nem no 50. Não pode. E o nada é com Deus primeiro. O estilo de vida é com Deus primeiro. Pessoas sendo usadas por Deus em todas as esferas da sociedade, em tudo que vem colocar as mãos, são pessoas sérias. Porque até gente que prega sobre Jesus, ou até mesmo que expulsa demônios, cura enfermo, não vão entrar no reino dos céus. Está na Bíblia. Então a questão de fazer sinais e maravilhas também não é lá aquela coisa, mas é uma vida reta. O que você é aqui, você é sozinho na tua casa. O que você fala aqui, o que você fala no trabalho, aonde for, mesmo que custe dinheiro, mesmo que custe o teu tempo, mesmo que custe dias, você vai e cumpre a tua palavra. Isso é ser uma mulher de verdade. Isso é ser um homem de verdade. Por isso não tem como você falar assim e pedir a mão da menina em namoro para os pais e falar assim, então, parece que já virou clichê, né? Olha, vim aqui pedir a bênção, autorização de vocês, mas deixa eu falar algo para vocês. Eu não penso só em namorar com ela, eu penso em casar com ela. A menina está ouvindo isso, cabeção. Você falar isso para uma moça, não é você dar mesma coisa, dar um bom dia para ela. Você consegue entender isso? O que você está falando para uma mulher que sempre sonhou em formar uma família, e você ficar dizendo que você vai casar com ela, e você fica nesse estilo de vida, e parece que você não ama ela de verdade para casar com ela? E aí você vai namorar a moça, vai falar isso pro pai dela, e aí você fala para os outros, olha, eu sou um rapaz sério. Às vezes você é mesmo. Mas se você é sério, e se você ainda não se garante que você vai pedir a mão dela em casamento para os pais, fica quieto e vai namorando em santidade. Espera ver o que Deus vai fazendo. Vive certo, respeita ela, respeita a família. Mas se isso não acontecer, o que adianta falar? Pô, cumpre o que você está falando. Cumpre. Mas assim também. Aí você me ouviu falar isso. Bom, o Tiger falou isso aí, né? Então agora eu tenho que cumprir a palavra. Vou casar com ela, mas eu amo ela. Não. Deixa. Então termina. A menina sofre, chora. Ela vem, a gente ora por ela. E ela continua a vida dela. E vai achar um cara certo. Que você era o errado. Melhor agora. Então já termina. Mas se você ama a menina, quer construir uma família também, você é um rapaz reto diante de Deus, está aí buscando, está no discipulado, está liderando, é um servo, não fica de groselha e etc. Aí você fica falando isso, mas não tem certeza? Ah, cara, pô, se garante também, velho. Vai até o fim. Não precisa trampar mais, vai trampar mais. Não, mas aí não tem dinheiro, vai juntar. Não quer casar? E aí você chama a moça para dar junto com você. O sonho também é dela. Ela quer também colocar o dinheiro dela ali junto. E aí vai a casinha de vocês. Aí não sei o que, começa a sonhar. Aí o carrinho, aí vende a CGzinha. Aí vende a bis, porque quer pegar o dinheiro. Aí a festa de casamento. Aí não sei o que, a CGzinha já não dá mais nem pro vestido da menina, não sei o que, aí fica lá, aí o milagre começa a acontecer, aí Deus começa a abençoar, e aí vocês em santidade, buscando e fazendo, isso é a vida. Mas não, você quer, aí você também, moça, quer aquele conto de fada da Cinderela, não é o cavalo branco, não é um vestidinho, quem vai colocar o sapatinho no meu pé? Eu quero aquela coisa. Aí vai, olha, eu quero a criança entrando com a Bíblia no meu casamento. Aí entra a criança, depois entra balão, aí o pastor Tiger lá esperando, essa moça não vai entrar lá, aí é balão que entra, depois entra as meninas da dança,
como chama? Com o quê? Com o lenço. Aí começa com o lenço lá. Às vezes é o sonho dela. Chama o louvor, inclusive já pode vir. Aí você fala assim, nossa, mas é muita coisa, tá inventando pavão, mas é o sonho dela. Você quer casar, cara. Entende? Aí você está vendo como que a vida de você viver esses momentos é maravilhoso. O momento quando você foi aprovado na faculdade, quando você teve o sim para entrar no seu trabalho. Pô, vai viver os momentos. Dá um peso à vida. Já está chato o mundo lá fora. Aí você fica chato. Não faz sentido a pessoa cheia de Espírito Santo ser chata. Não, a conta não pode fechar para você. Vai viver leve. Vai viver o sobrenatural, vai viver os milagres dentro da tua casa. É o primeiro lugar, é o lugar chave, é o marco zero, é ali, é o pilar, é algo maravilhoso que precisa acontecer, é ali dentro. Ali é festa, ali é alegria, é milagres acontecendo, é cura acontecendo, é vida de Deus, é algo maravilhoso vindo do céu para aquele lugar. É a tua casa e você não passa tempo lá. Não gosto de ser caseiro, não tem nada a ver sobre isso. Vai abraçar o teu pai, pelo amor de Deus. Vai comer a comida da tua mãe amanhã no domingo, mas quer todo final de semana, fica saindo com a galera, e fica saindo com a galera. A primeira coisa errada que acontecer na sua vida, a maioria, todo mundo não, só eu estaria errado também, mas a maioria vai virar as costas para você. Aí sabe quem vai estar do teu lado quando o chicote estralar? Quem vai? Família. Família, cara. Família. Pulsa o coração de Deus, família. Pulsa. Não sou casado ainda, não interessa. Vai honrar o pai e mãe. O maior avivamento que você pode dar para dentro da sua casa é você ser obediente ao teu pai e à tua mãe. Tá, eu tenho mais de 18 anos, eu tenho o meu próprio dinheiro. Tá bom, mas você está no teto do seu pai? É ele que está pagando as coisas ainda lá? Então, o que ele falar ainda tem que acontecer. Se você tem 25 anos e está na casa do teu pai, a casa é dele, se ele falar para você, 00:30, eu quero você em casa, 00:29, você tem que estar abrindo o portão, ponto. Ponto. Isso o mundo não vai falar para você, o mundo não quer que, porque o seu corpo é as suas regras, você é dono do seu próprio nariz, você pode fazer o que você quiser, você até pode. Pode mesmo. Inclusive, sem os seus pais saberem. Pode, sem problema nenhum. Mas você sabe que a conta chega. Vai ser um filho pródigo? Pra quê ser um filho pródigo? Vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Vai ser uma mulher firme. Vai ser cabeça. Você, presta atenção. Você não nasceu para ser cauda. Não é para você ser influenciado pelos outros. Você nasceu para influenciar através do poder do Espírito Santo. Você precisa entender isso.